professores, arte-educadores, agentes, técnicos, ativistas culturais, produtores culturais, conselheiros, gestores públicos e culturais, reunidos no Seminário Nacional de Formação Artística e Cultural, realizado de 1 a 3 de dezembro de 2015, na Fundação Nacional de Arte, FUNARTE. Depois de intenso trabalho, conclamamos, num cenário de extremismos e antagonismos, onde é indispensável a defesa dos direitos humanos e da diversidade cultural, convocamos a sociedade civil e os poderes instituídos a se juntar a nós na construção e na defesa de uma política nacional de formação artística e cultural que promova o diálogo permanente e integrador entre os ministérios da cultura, da educação e demais ministérios e outros entes federados, resguardando suas atribuições e especificidades, com o intuito de reforçar os protagonismos da arte, da educação e da cultura, conduzindo-os ao seu patamar de importância no desenvolvimento do cidadão e da cidadã brasileiros. A criação da Cefac e o completo apoio manifestado pelos agentes culturais e pela sociedade civil apontam que é chegado o momento para o estabelecimento da Política Nacional de Formação Artística e Cultural, referendada pelo Plano Nacional de Cultura, Plano Nacional das Artes e Plano Nacional de Educação. Neste sentido, após intensos trabalhos e debates, elencamos diversos desafios e propostas a serem consideradas na formulação e desenvolvimento de políticas públicas efetivas e perenes no âmbito da formação artística e cultural, através dos eixos de discussão aqui elencados e constantes do anexo a esta carta, cujos relatores se reuniam posteriormente para a elaboração do texto final. Formação superior e técnica, escola de formação e experiências livres, escola como centro cultural, educação, diversidade e território, gestão pública. Sem recursos, pela democracia, pela arte e cultura como campo de saber e pela plena formação do cidadão e cidadã deste imenso e diversificado Brasil. Então, pelos aplausos dá para ver, mas eu queria que a gente desse um rulo, levantasse crachá, desse um grito aí, pela aprovação e aqui a aclamação do documento. Quem aprova o documento, então? Muito bem. Ok. Então nós convidamos aqui a Secretária Nacional de Educação e Formação Artística e Cultural para o encerramento dos trabalhos do Seminário Nacional, para fazer para nós aqui alguns apontamentos. Ruana Nunes. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer aos resistentes, porque foram muitos dias, né? Muitos dias de trabalho, muita dedicação, que cada um de vocês dedicou desde o início do trabalho. Acho importante também destacar, porque a gente, no processo de construção desse seminário, no processo de construção e pensamento de como que a gente ia fazer esse trabalho, e é importante dividir isso com vocês, o próprio seminário ele foi ganhando uma dimensão e um tamanho, né, bem maior do que a gente tinha até capacidade de realização. Então, eu acho importante relatar esse processo para vocês e agradecer todo o empenho que a turma que teve participando, que teve construindo que fez essa organização. Dá para ficar? Tá bom? Então, eu acho que era muito importante, primeiro,
trabalho enorme. Primeiro a gente tem que mostrar a gratidão e o agradecimento por quem construiu todo esse processo. Então, em primeiro lugar, a Universidade Federal Fluminense, a UF, que foi a nossa parceira nessa empreitada. Eu queria aqui pedir uma salva de palmas. Em especial o Leonardo Guelma, que foi o nosso interlocutor e a pessoa que construiu isso com a gente. A Salete do Data UF, que também foi uma parceira, uma pessoa de primeira hora, muito mais do que uma parceira, uma construtora também junto com a gente. A equipe da Cefac, Randall, Ismael, Carla, Gabriela, Vanessa, a turma toda, Micael, Juliana, então, teve uma turma aí aguerrida que passou, inclusive, gente, final de semana inteiro emitindo passagem, porque deu pane no governo federal, cortou tudo quanto era tipo de forma de emissão de passagem. Essa turma aqui ficou sábado e domingo correndo atrás de emissão de passagem. E também eu queria agradecer a muitos de vocês, porque vocês perceberam que a gente teve bastante gente aqui. O governo federal não teria condições de bancar uma participação tão expressiva. Então, eu queria também agradecer todas as instituições, universidades, institutos federais, escolas de arte, escolas de governo, que acreditaram na proposta e investiram recursos para vir para cá. Pessoas discutindo, nós emitimos 150. Para você ter ideia do investimento que a rede, e esse foi o intuito que a gente queria construir. Porque nós acreditamos que não é possível construir essa política pujante se ela se referir apenas ao Ministério da Cultura, e a gente acha que é em parceria com a educação, é com o Ministério da Educação, e é muito mais que isso, é uma parceria com os governos estaduais, com as prefeituras, com os equipamentos nas pontas, os centros culturais, as escolas, as universidades, institutos federais, a amplitude que a gente viu aqui, que demonstra a capilaridade. Então, para nós, fazer tudo isso, e construir tudo isso que a gente construiu, quem acompanhou aqui a sistematização dos trabalhos e viu o que veio de cada grupo, e essa potência, esse sonho, essa força de propor uma política no momento que a gente está vivendo hoje, também é uma forma de resistência, é uma forma de luta, porque nós não podemos deixar paralisar o governo ou paralisar a construção das políticas públicas por chantagem ou por um processo político. Secretário Executivo do Ministério da Cultura. Agradecer também o João Branco, que ele fez parte também da solução para resolver os problemas de infraestrutura que garantiram a realização do seminário e que a gente pudesse emitir todas as passagens. Salve de palmas para ele também. Então, eu queria aqui apontar algumas questões que me parecem que são centrais quando a gente pensa em construir uma política nacional de formação artística e cultural. Primeira premissa é que a gente precisa construir essa política e o Ministério da Cultura ele só vai ter pujança, escala, condições de realmente fazer uma ação que faça sentido às escolas de arte, que faça sentido às universidades, que faça sentido nas escolas, que faça sentido para os diversos formadores do país, se a gente encarar que esse é um desafio de Estado. E sendo um desafio de Estado, essa política pública de cultura precisa estar entrelaçada, umbilicalmente ligada à política de educação. E o que já diz nas diretrizes do Plano Nacional de Cultura e nas diretrizes do Plano Nacional de Educação, que a gente precisa fazer um esforço de concretizar, de garantir que aquela dimensão cultural que aparece no Plano Nacional de Educação se concretize na prática e que a gente possa constituir essa ampla rede,
mas também nas políticas do Ministério da Cultura. Então eu imagino que esse é um caminho que a gente deve construir, em que o Ministério da Cultura joga papel e fomenta, constrói políticas, atua na ponta, em parceria com os estados e municípios, mas também em diálogo com o Ministério da Educação, para que a gente possa ter uma política de escala, de longa escala, que garanta que esse processo ele resolva questões fundamentais do que apareceu aqui. Com força, que é, quando a gente já consolidou e quando o Gil chega ao Ministério da Cultura, que abre essa percepção de que é preciso massagear os pontos vitais da cultura brasileira, e surgem os pontos de cultura, surgem as políticas de diversidade, surge toda a política que depois julga, e a gente consolidou nesses anos todos de gestão cultural, a gente percebe que é preciso ir consolidando cada vez mais, ampliando e dando cada vez mais escala a essas políticas, em que a gente consiga atender, consiga falar com o produtor cultural, consiga falar com o mundo das artes, com o mundo da cultura popular, com a diversidade, mas é necessário também que essa política pública alcance o cidadão comum, alcance as crianças e os jovens desse país, a população brasileira, que perceba que política de cultura não é perfume, é feijão. E para se tornar feijão, nós precisamos demonstrar que, assim como para a saúde, a relação é o hospital, a relação é o cidadão comum que precisa da assistência, nós também temos que fazer como que a gente se relaciona com o povo, que a gente garante essa formação desde a primeira infância, na escola, construindo essa ampla rede. E, para que isso aconteça, é necessário que a gente dê um salto no desenvolvimento da política cultural brasileira, que hoje a gente ainda está muito no campo da produção eventual, do incentivo e do fomento a grandes espetáculos, a processos artísticos, até o processo da diversidade e como aconteceu com os pontos de cultura. Nós temos ainda muita dificuldade de conseguir construir uma política cultural que vá atender o que é permanente, aquilo que tem uma necessidade de continuidade, e que uma política de Estado não pode estar refém do mecenato, não pode estar refém da iniciativa privada, não pode estar refém de instrumentos que se esvalem. O processo de uma formação de um jovem, de uma criança, começa de longo prazo, vocês sabem disso. O que é o processo de formar um menino na música, na dança, no teatro, na tradição? É tempo que leva. Então, quando esses processos nas escolas, nos processos formativos perdem continuidade, porque não conseguiu patrocínio, porque não conseguiu isso, porque o prefeito achou que já não é mais importante ter uma escola de formação na sua cidade, então o salto que nós estamos dando aqui hoje é reunir toda a turma, toda essa gente apaixonada que constrói essa política formativa, na verdade na raça, construindo isso na raça, trabalhando dia a dia para dar continuidade, para a escola não fechar, para o curso de formação não fechar, para o trabalho não fechar, que a gente possa construir uma política de Estado que garanta isso como uma permanência. Esse desafio está colocado para a gestão pública, em diálogo com os governos estaduais, em diálogo com os governos municipais, para que a gente possa dar esse salto. Uma outra dimensão que a gente também precisa pensar, e como que a gente dá essa contribuição para a cidadania, dá essa contribuição para a qualidade da educação básica, ao constituir uma rede em que o trabalho que a gente já realiza nessas escolas, nesses processos formativos, podem ajudar a construir esse território educativo, essa relação de fortalecimento da educação integral, de pensar que uma escola de música, uma escola de dança, o trabalho da cultura popular, do ponto de cultura, pode ser essa relação intrínseca com a escola de educação básica, em que a gente enfrente dois grandes problemas no Brasil. Um que é garantir a formação plena artística, para que a gente possa ter mais gente contribuindo para a formação e para a contribuição da produção cultural brasileira. Porque quanto mais gente
ancestralidade, nós estamos aumentando a nossa capacidade, a nossa diversidade, aquilo que o Brasil é para o mundo de melhor. E a gente é isso, fazendo isso de forma ainda muito no amadorismo, porque a gente não consegue, os outros países, vai lá, tem escola de música, orquestra, eles fazem bolsa, eles constroem um montão de coisa, mas quando ele vai ver lá o resultado final, não tem a potência que a cultura e a arte brasileira tem. Então a gente tem, imagina, se a gente conseguir construir essa política e que a gente garantir o direito do jovem, desde a primeira infância, até essa escola de diversidade, até essa escola de cultura. Depois, se ele quer se aprofundar, ele vai poder ter essa rede aqui amplificada de escolas especializadas, que ele pode se trabalhar, que ele possa se profissionalizar, que ele possa ajudar a fortalecer a economia da cultura, garantindo que a gente garanta empregabilidade, que a gente garanta ampliação de renda, a ampliação do desenvolvimento social e econômico das cidades a partir da economia da cultura, formando técnicos para fazer mais filmes, formando técnicos para fazer mais espetáculos, formando técnicos para a gente poder sustentar a nossa atividade e demonstrar que é possível diversificar a economia brasileira, é possível dar um salto no desenvolvimento econômico e social do país se a gente investir numa economia limpa, numa economia sustentável, numa economia que agrega valor, que agrega identidade, valoriza a identidade brasileira e pode ser motor de desenvolvimento econômico e de diversificação da economia. Todos os países do mundo estão investindo em conhecimento. É um capitalismo hoje cada vez mais cognitivo, um capitalismo que investe cada vez mais nessa relação. E nós não podemos ser uma economia que só exporta commodities. Nós precisamos investir nisso e a cultura pode dar essa contribuição ao Brasil. E eu queria aqui, por fim, destacar uma outras questões que eu acho que também é fundamental e apareceu aqui com força, que é a possibilidade que um jovem, e aí a gente está no Congresso Nacional com um debate do Bolsa Artista, que é a possibilidade de que nas nossas escolas, nos nossos processos formativos, a gente não permita que um talento, que um jovem que queira se profissionalizar, se perca ou deixe de fazer isso porque ele precisa garantir a sua sustentabilidade, ou garantir a sua condição de vida de outra maneira. Então, vocês sabem mais do que isso do que eu estou falando aqui, o quanto que é difícil ver aquele menino e aquela menina que você sabe que quer contribuir para a cultura brasileira, que quer construir esse caminho e que você está sempre disputando, né? Está sempre disputando ele com ou o tráfico, ou está sempre disputando ele com outro tipo de trabalho, ou com outro tipo de sustentabilidade, de pessoas, de mães, pais, famílias, que se mudam, que mudam a vida para investir nesse sonho. Então, como fazer isso de uma maneira que a gente não acomode o artista? Como que fazer isso de uma maneira que isso não crie também uma ideia de que a gente deve sustentar a formação e o cara depois não consiga empreender? Então a gente precisa ter uma grande estratégia. O esporte construiu isso de uma maneira a partir do alto rendimento, a partir dos clubes, das modalidades esportivas. Nós vamos ter o desafio de, ao aprovada a lei, pensar num mecanismo que ele possa ser sustentável, que ele tenha essa relação com as escolas, com a nossa rede, para que a gente possa constituir um movimento de formação que garanta ao jovem, à criança, que possa ter esse direito de sonhar em constituir o seu caminho no mundo da arte e esse caminho possa ser sustentável para todos e para todas. Queria dizer, por fim, que esse diálogo, todo que foi aberto aqui, vai ser fruto e vai permear a elaboração da política pública que o Ministério da Cultura vai realizar, mas também o diálogo que nós estamos realizando com o Ministério da Educação para construir um novo acordo de cooperação. A nossa ideia é que esse acordo, ele sustente, ele dê concretude às metas do Plano Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Educação e que ele possa construir ações de curto e longo prazo para que a gente possa cumprir as metas que estão ali, foram tão debatidas pela sociedade brasileira, os pactos que foram feitos. Um colega nosso aqui, no
final da fala tinha dito que era preciso muito acordo e um pacto muito forte para implementar o Plano Nacional de Educação e fazer ele tornar realidade. E que também era necessário um grande pacto para que ele fosse sair do papel. E a cultura pode jogar esse papel, concretizando a sua intersetorialidade, para que a gente possa enfrentar os desafios de mudar a escola, transformar a escola, formar os professores brasileiros, e eu falo aos professores de artes, mas também todos os professores da educação básica, que precisam ter o seu repertório ampliado, para que a gente possa ter parceiros em todos os lugares do trabalho que a gente quer realizar, de tornar o Brasil mais desenvolvido culturalmente e uma escola cada vez melhor para todos. E eu não podia aqui deixar de falar e de fazer uma menção muito carinhosa aos jovens que em São Paulo ocupam diversas escolas públicas. Somente secundarista. Secundarista é assim: a gente primeiro invade, ocupa, depois a gente negocia. E uma das coisas que mais eu tive de aprendizado nesse processo, que eu acho que eu trouxe para essa minha militância na cultura, foi de que eu aprendi muito na rua, eu aprendi muito no processo coletivo, eu aprendi muito dialogando, construindo e conversando com meus colegas secundaristas. E sinto que esses meninos que estão lá ocupando as escolas, que estão lavando o chão, que estão preparando atividades, que estão recuperando o patrimônio daquelas escolas, com certeza é uma geração que está aprendendo muito, e vocês vão falar muito bem dela no futuro, porque é com essa turma, é com a garotada, é com os professores, é com os artistas, ocupando a escola pública, garantindo que ela seja pública, gratuita e de qualidade, e que a política de cultura possa jogar esse papel num caminho de mão dupla, em que a gente ajuda a educação, qualifica a escola pública, qualifica a educação brasileira, mas a gente também, com esse aporte da educação, qualifica o processo e a política cultural brasileira, garantindo o desenvolvimento cultural pleno dos cidadãos brasileiros e da sociedade brasileira. Muito obrigada. Vamos em frente e vamos conectar a gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu primeiro vim para sentir um pouco da vibração também, que a gente estava a Ruana mandando muita informação, foto, a gente sentindo o pulso à distância e tendo que se desdobrar em 17 para dar conta das coisas nessa semana tumultuada também. Mas eu queria, eu falei para a Ruana, eu não vou falar, tá bom? Ela falou, tá bom. Mas eu sabia que esse tá bom dela era meio assim, eu sei que você vai chegar e eu vou falar como. Eu queria só destacar 3 pontos. Acho que o primeiro é que está claro o que nós estamos falando, o fortalecimento da relação entre cultura e educação não é algo que sai da cabeça de meia dúzia de apaixonados ou de gestores públicos, é uma necessidade e uma demanda da população que eu acho que está cada vez mais evidente. Eu posso pegar tanto pelo exemplo mais prosaico, aquela família que está buscando uma aula de violão, uma aula de balé, uma aula do que quer que seja, da coisa mais simples, que o Estado precisa ter condição de atender, até tudo que sai dessa pequena primeira sensibilização para uma apropriação das diferentes linguagens artísticas e da vivência cultural como parte da vivência do processo educativo. Eu acho que esse vínculo entre cultura e educação não pode ser tomado numa base só daquela lógica do contraturno, quase que assim, divirta-se depois da aula. Nós precisamos fortalecer e defender, eu estou falando isso inclusive com os nossos pares nas diferentes instâncias de poder público, a visão de que a cultura é parte do processo educativo, parte orgânica desse processo educativo. Eu estou dando o microfone aqui em algum lugar. E que nós só vamos construir espaços em que a cidadania é exercida de maneira mais intensa se a gente tiver essa cultura, vamos dizer, elementos de formação artística e cultural de fato integrados no processo
educativo. Isso não significa subjugar, eu quero falar de integração, não como uma subjugada a outra, mas como lógicas que de fato se constituem organicamente. Acho que o segundo ponto que eu queria dizer é que quando a gente trabalha formação, principalmente da juventude, nós estamos trabalhando toda a cadeia que vem na sequência. Nós estamos fortalecendo a economia da cultura, como eu disse agora. Nós estamos trabalhando a sensibilização e formação de público em linguagens que, se você passa a ciência política tem umas teorias de que é entre os 14 e os 16 anos que você constitui a sua identidade política e que a sua identidade é muito determina a maneira como você vai viver e se relacionar com a política dali em diante. Eu acho que também é verdade isso no campo artístico e cultural. Acho que muito do que a gente vive até os nossos 18, 20 anos define o que você vai fruir de cultura, praticar de cultura e de arte dali para frente. Portanto, não adianta você achar, é evidente que, eu não estou querendo dizer com isso que se o sujeito não teve acesso a uma determinada linguagem artística até os 20 anos, nunca mais vai gostar disso, não é isso. Mas se a gente está olhando para uma população de 200 milhões de brasileiros e queremos que essa população se aproprie das linguagens diretamente, tanto como praticantes quanto como fruidores dessas linguagens, nós precisamos fortalecer esses processos de formação artística e cultural, sem os quais eu diria que essa tarefa se torna muito mais difícil. Ela não é impossível, mas ela é muito mais difícil. E acho que se a gente está olhando para o Brasil, que pulsa cultura o tempo inteiro, mas que ainda não transformou esse pulso em realidade do ponto de vista econômico, em impacto do ponto de vista da organização no espaço de cada um dos municípios, enfim, da presença da cultura. A cultura tem sempre um componente um pouco marginal ainda, na maneira como ela se é vista dentro dos municípios, também porque a gente não conseguiu dar esse peso e essa força para a área de formação artística e cultural desde cedo. Esse peso não se dá só por vontade política e decisão. Ele se dá por investimento, ele se dá por estratégias acertadas. Eu acho que esse é um dos pontos que a diretoria, a atual secretaria de formação artística e cultural tem acertado. É dizer o seguinte, que não adianta eu inventar um programa que é lindo, mas eu tenho como implementar em 12 escolas no Brasil. Eu preciso ter condição de ganhar escala ou de depender, vamos dizer assim, só de pequenos passos com recurso e talvez mão de obra qualificada para ganhar escala. Se eu preparar uma política que não tem condição de ser política em escala, ela está fadada a ser sempre aquela política pequena. Então, quando a gente olha para mais cultura nas escolas e fala, nós estamos presentes em 5.000 escolas no Brasil, alguns podem olhar e falar assim, 5.000 é muito pouco, frente ao que é o tamanho de mais de 100.000 escolas no Brasil. Você fala assim, mas nós estamos preparados para chegar a 20.000, a 30.000, a 40.000. Isso depende de poucas ações e de um investimento, uma decisão de investimento do Estado para fazer isso acontecer. E acho que é a mesma coisa quando a gente pensa, estou vendo o Renato, estou vendo a Isa, não sei se já foi embora, está aqui. A presença e a formação nos céus ou nos espaços multilinguagem, como a gente tem hoje. O MIC Invest tem hoje 342 operações de céus, na verdade no total, sendo 80 já inauguradas, mais 60 já concluídas, e um esforço enorme de pensar como é que você pensa, de certa forma, um desenho geral para a política, mas esse desenho geral precisa garantir a especificidade, o lugar da especificidade, o lugar da apropriação daquela comunidade, naquele espaço. Então você pode pensar política em escala, que não significa fazer vista grossa para a singularidade, ao contrário, uma política em escala que assimila a singularidade como parte da sua composição. Então acho que isso também é um elemento fundamental da gente trabalhar. E em terceiro lugar, eu acho que nós precisamos pensar uma parte da relação com a educação, é justamente essa relação que não é só sala de aula, currículo, etc. Mas em parte é essa a relação que é fundamental, né? Nós sabemos que a discussão da base curricular comum, ela é uma discussão chave porque ela organiza a estrutura do processo educativo no espaço, no ambiente escolar, em que é, de certa forma, um ambiente central do processo educativo. Quer dizer, a gente não pode se limitar a nossa lógica de educação ao ambiente escolar formal, mas se a gente deixar de olhar, concentrar e apostar no ambiente formal
com muitos ambientes fundamentais de gerar tudo isso que a gente estava falando, significa que a gente está abrindo mão do principal ambiente de formação de crianças e jovens, crianças, adolescentes e jovens nesse espaço atual. É muito óbvio para vocês, eu sei que eu estou, de certa forma, chovendo no molhado, inclusive depois de 3 dias, deve ser assim, não é mais hora de discurso de afirmação, mas eu não quis deixar de, talvez, trazer, que vocês soubessem de algumas ênfases que nos preocupam. Acho que o ministro Juca veio e também trouxe algumas dessas ênfases, e é importante a gente poder, no mínimo, dizer quais são as questões que estão, sobre as quais a gente está matutando, para a gente poder sintonizar e poder aproveitar da bagagem do esforço que já está sendo feito diretamente por vocês e por outros agentes, eu diria heróis anônimos que atuam no dia a dia da educação e da formação artística e cultural brasileira, para que a gente possa trazer disso a força para transformar isso numa política de Estado efetiva. Então, acho que era esse o recado que eu queria deixar. Queria agradecer muitíssimo. Muita gente já foi, porque os voos foram a partir das 4 horas da tarde, mas tem a orquestra de Barra Mansa nos esperando, e são também meninos e meninas que vieram do Rio de Janeiro para tocar aqui. Eu queria muito que vocês segurassem um pouco e depois que a gente ouvisse a orquestra, a gente dispersasse. Então vai ser lá no Plínio Marcos, lá no Teatrão Grandão, onde a gente estava. A gente estava montando lá. Muito obrigada,